Olá, pessoal. Eu sou a Fran Moraes e sejam bem-vindos a mais um InforTV Entrevistas. E hoje iremos conversar com o vereador de Barreiras, João Felipe. Olá, João Felipe. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, Fran. Olá, toda a equipe técnica da InforTV e a todos os espectadores, né, que assistem, que acompanham este importante canal da internet aqui na nossa região. É um prazer retornar à InforTV e poder bater esse papo de modo muito especial com você. Eu que agradeço. Então, vamos começar hoje o nosso bate-papo. É verdade que a Câmara de Barreiras aprovou a lei que institui punição aos estabelecimentos que desrespeitarem o direito à meia entrada em Barreiras, ou seja, pode gerar multa a esses estabelecimentos que não cumprirem com essa lei? Sim, é verdade. O meu mandato, eu apresentei neste semestre um projeto de lei de número 68 de 2017, que institui punições para os estabelecimentos que, por acaso, não respeitarem a meia entrada no nosso município. A lei de meia entrada é uma lei nacional, uma conquista dos estudantes brasileiros, e que quem me conhece, Fran, sabe da minha luta para que essa lei ela seja respeitada, ela fosse respeitada e ela continue sendo respeitada aqui no nosso município, mesmo antes de estar na condição de vereador. Então, na condição de vereador, eu encontrei a oportunidade de apresentar um projeto dessa magnitude, que estabelece punições àquelas empresas que promovem festa, aos promotores de festa, que por acaso desrespeitarem a Lei 12.933, que é a lei maior, a lei federal, que garante a meia entrada aos estudantes e também garante a meia entrada aos jovens de 15 a 29 anos que possuem o ID Jovem, Identidade Jovem, que é um programa do governo federal. Enfim, é uma lei muito bacana e nós esperamos que não seja necessária a utilização desta lei. Mas, se por acaso for, ela existe. Então, ela estabelece essas punições. Aí você pode me perguntar, quais são essas punições, né? O primeiro momento é a advertência, né? O segundo, se insistir no erro, é uma multa que varia de 10% a 50% do lucro do promotor do evento, da empresa. E se mesmo assim houver reincidência, daí é a suspensão do alvará desta empresa. Então, é uma medida muito séria que foi para a sanção do prefeito, e eu espero muito que seja sancionado e que, de fato, as pessoas respeitem na totalidade essa importante lei. Muito bem, espero que dê certo de verdade, né? Quais os estabelecimentos que estarão enquadrados e quem pode usufruir da meia entrada? Olha, todos os estabelecimentos, os estabelecimentos culturais, de lazer, enfim, todos esses estabelecimentos, cabe a esses estabelecimentos oferecer 40%, destinar, de acordo com a Lei 2.933, que é a lei federal, destinar 40% dos seus ingressos para os estudantes. Então, todos esses estabelecimentos, eles são obrigados a destinar esse quantitativo de ingressos para os estudantes. No caso da nossa lei, são contemplados com esta lei, com a lei da meia entrada, os estudantes regularmente matriculados e que possuem a carteira de identificação do estudante, que é uma carteira emitida pelo site documentodoestudante.com.br, e também os jovens que estejam no perfil do programa ID Jovem, que é o programa Identidade Jovem. Esse jovem ele pode acessar a internet, procurar a Caixa Econômica Federal e fazer o seu cadastro nesse programa do governo federal. É um programa destinado a jovens com baixa renda, que não tenha, tem algumas regras, e precisam estar dentro desse perfil. E um outro projeto que eu apresentei essa semana, se eu não me engano, eu não vou citar o número do projeto para não cometer o erro, mas, se eu não me engano, é o 113, vou acabar citando, é o projeto que prevê a meia entrada para os professores.
Então, se esse projeto ele for aprovado aqui no nosso município e sancionado pelo prefeito, os professores, os profissionais da educação básica também serão contemplados com o direito à meia entrada. E com todo o direito, né? Com certeza, Com porque eles faz têm. educação, então Exatamente. é a oportunidade que tem de acesso à cultura, de acesso a esses espaços, sem sombra de dúvidas, é algo que o nosso mandato tem se preocupado bastante com esses temas voltados à educação. Já existia a meia entrada aqui em Barreiras e ela era respeitada? Olha, Fran, quem acompanha a minha história, quem acompanha as minhas lutas, que não é apenas uma luta, são várias bandeiras de luta, sabe que uma delas é a garantia deste direito à meia entrada aos estudantes. Nós travamos grandes batalhas junto ao Ministério Público. Mas ela já existia? Ela já existe, é uma lei que já existe no nosso país. E aqui em Barreiras, para ela ser respeitada, ela ainda não é respeitada na sua totalidade. Nós Entendo. temos a consciência disso. Até também devido à ausência do órgão fiscalizador, que hoje é o PROCON, que ainda, infelizmente, ainda não existe. Aliás, existia e ainda não está em funcionamento. Então, assim, esta lei, quem conhece as nossas lutas sabe do quanto eu bati na porta do Ministério Público, da Promotoria de Defesa do Consumidor, do quanto nós tivemos grandes batalhas travadas na Justiça para que essa lei ela fosse respeitada. Então, ela existe, essa lei ela já existe. Aqui no nosso município, nós temos, sim, estabelecimentos que respeitam esta lei, nós não podemos negar, mas nós também temos situações de desrespeito à lei. Então, foi pensando nisso e também para evitar e quem sabe não, e sensibilizar os nossos promotores de eventos que nós criamos essa lei. Então, se você puder falar com mais ênfase, de fato, quem não cumprir com a lei, ela vai estar sujeita a quê? Olha, quem não cumprir com a lei aquilo que eu disse, vai estar sujeito, primeiro, nós estaremos acionando sim, porque a partir do momento em que a Câmara vota, aprova um projeto de lei, este projeto de lei segue para o prefeito, que transforma este projeto em lei, aí cabe o Ministério Público, que é o órgão, o Poder Judiciário, está trabalhando em cima do funcionamento, da aplicabilidade desta lei. Então, nós estaremos muito atentos a isso. Então, quem insistir em desrespeitar esta lei vai ser penalizado, primeiro com a advertência, segundo com a multa, que é de 10% a 50% do valor do total arrecadado, e pode até mesmo perder, ser cassado o seu alvará, o alvará de funcionamento da sua empresa. É esse o texto da lei que nós esperamos que o prefeito sancione. Esse é o nosso desejo. E como você falou no início, de fato é uma grande vitória para esses estudantes que sempre lutaram por isso. É uma grande vitória. Às vezes eu até me pego sem acreditar, porque eu sei o quanto nós travamos grandes batalhas, o quanto nós fomos, inclusive, no passado, contra a própria prefeitura. Quem não lembra que governos passados se cobrava a entrada de acesso à feira agropecuária e não se garantia o direito de meia entrada e nós íamos para cima. Então, assim, é uma lei, é um direito do estudante conquistado, é fruto de muita luta, fruto de muitas ocupações no Congresso Nacional, fruto de muitas reivindicações e que precisam ser respeitados. E aqui em Barreiras não pode ser diferente. Quem me acompanhou antes de estar vereador e hoje eu tendo essa oportunidade de criar leis, eu não poderia deixar de legislar nesta causa, nesta demanda, que é uma demanda crescente, uma demanda dos nossos estudantes, que é o público que tem o meu respeito, tem a minha atenção, até porque sou estudante e construí a minha história no movimento estudantil, que deu uma grande contribuição neste meu período de construção deste projeto, que foi ser vereador desta cidade. Quais foram as suas conquistas nesse ano de 2017, aqui em Barreiras, na Câmara dos Vereadores? Fran, primeiro, eu me sinto muito confortável em falar para a população de Barreiras que não é fácil, não é uma tarefa fácil. Primeiro que nós nós que estamos fora, criamos uma certa expectativa e às vezes nos deparamos com determinadas situações e uma delas é o fato de não
de não depender somente do João Felipe. Então, determinadas situações, determinados projetos, determinados sonhos não dependem só de mim. Mas mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos embates, mesmo diante de tudo que nós vivemos neste ano, foi um ano muito positivo. Eu avalio como um ano muito positivo. Hoje eu sou o vereador que mais apresentei projetos de lei naquela casa. Hoje eu sou o vereador mais jovem e o vereador que é relator da comissão mais importante, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Veja só que missão a minha. Hoje, eu tenho projetos aprovados aqui no município, projetos como o que institui o dia 2 de fevereiro como Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa. Hoje nós temos, dentre outros projetos que valorizam os skatistas. Hoje nós temos ali no Parque Novo Tempo uma pista de skate, um espaço destinado à nossa juventude, e quem mais bate nessa tecla, quem mais tem cobrado esses investimentos, principalmente na área do esporte na Câmara de Vereadores, tem sido o meu mandato. Então hoje nós temos aí projetos como o gabinete itinerante, o gabinete na rua, que é uma promessa de campanha e que a gente desmistifica essa história de que o vereador ele só aparece e só bate na sua porta na época de eleição. Então nós estamos em contato quase que semanal com as pessoas, escutando as suas demandas e levando para os poderes competentes. Então hoje nós temos já um projeto em execução, um projeto de apoio ao trabalhador autônomo, isso tudo financiado com o meu mandato, com o meu salário. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque às vezes as pessoas têm a impressão, o vereador ganha muito dinheiro, e quando na verdade não é, porque a gente tem, do nosso salário, a gente tem que executar as nossas ações do nosso mandato, a gente tem que ajudar as nossas bases, e quando eu falo ajudar, é ajudar o grupo de teatro, é ajudar os meninos do futebol da faculdade, é ajudar a atlética da UFOB, enfim, são essas ações que a gente acaba tendo que fazer, isso tudo subsidiado com o nosso salário. Então, são muitas as ações, são muitas as lutas, a luta contra o aumento da passagem de ônibus, que aqui a InforTV deu uma grande contribuição na cobertura dessas manifestações que nós estivemos lá. Enfim, na área da cultura, apresentando projetos para os capoeiristas, na área do esporte e do lazer, apresentando projetos como o fechamento da BR, que nós estamos aguardando o posicionamento do DENIT. Enfim, são muitas as demandas, são muitos os projetos, esse contato direto com as pessoas, sabe? Então, são muitas as vitórias também. Nós temos projetos importantes, já votados, que já se transformaram em leis, e expectativas de grandes outros projetos, de, inclusive, cumprir com as nossas promessas de campanha, que não foram poucas e foram dentro de uma realidade dos sonhos dessa juventude. Então, muita gente às vezes me questiona, sempre que olha para mim, as pessoas se lembram sempre do Tarifa Zero, que é um projeto, eu digo que é o projeto A Menina dos Meus Olhos, é o projeto Tarifa Zero, mas que não depende só do vereador João Felipe. É um projeto que depende de um colegiado de vereadores, que depende da vontade política do gestor. E, além do mais, fazer parte, contribuir com uma gestão que tem transformado e tem escutado a população, os reclames da população, principalmente no que diz respeito à qualidade de vida, ao sentimento de pertencimento a essa cidade, de falar assim, eu moro em Barreiras, eu tenho orgulho de morar em Barreiras, eu quero que os meus amigos venham para essa cidade, entendeu? Então, tudo isso, é um mandato que levanta muitas bandeiras, é um mandato que dá oportunidade a muita gente falar, é um mandato que dá oportunidade às mulheres, aos negros, aos LGBTs, enfim, a essas pessoas que nunca foram ouvidas. E é um mandato que enfrenta dificuldades, é um mandato que enfrenta o preconceito, a intolerância, porque é muito mais fácil apontar para o vereador João Felipe, aparentemente fraco, mas forte nos sonhos, nas ideias, um jovem homossexual, como sempre me declarei, nunca tive medo disso, é jovem, que veio de um bairro periférico, então assim, é muito fácil apontar os dedos. Então, além de lidar com toda a dificuldade do sistema político, Fran, a gente tem que lidar com a dificuldade do coração do ser humano, que não entende o outro,
quer que prefere julgar o outro e ser político hoje neste país atolado pela corrupção, pela bandidagem que nós estamos vendo aí, ser um político sério, honesto, um político que presta conta do que faz e que não se esconde da população, é um ato de muita coragem, porque nós, inclusive, nos expomos muito às críticas, aos dedos apontados, e isso às vezes dói, machuca. E aí, se você for buscar nos anais desse canal da InfoTV, você vai ver algumas entrevistas que eu concedi, que eu trato disso, do cuidado que eu tenho que ter, do zelo que eu tenho pela minha família, pelos meus amigos. Então é isso. Eu vou parar um pouquinho, senão eu vou falar demais. E aí... Tem que ter bastante autocontrole mesmo para saber lidar com tudo isso, né? É ter o que você falou muito bem, o controle, o autocontrole, o equilíbrio. Porque eu me coloco sempre como servidor das pessoas. Porque as pessoas elas esperam muito e de nós, políticos, ainda mais eu que entrei com muita dificuldade, fui para a rua, ganhei eleição, fui bem votado, entendeu? Cheguei onde cheguei, respeitando o espaço do outro, fazendo uma política limpa, uma política honesta. Então, essa é a grande vantagem e eu espero corresponder. E também as pessoas... Aí quem nos julga, quem está de fora, às vezes, que não tem algum tipo de problema com o nosso trabalho, que lá na frente... Gente, olha, vamos viver o hoje, né? E eu tenho muito, e eu sou uma pessoa, sou hoje um cidadão dessa cidade, nascido aqui nesta cidade, filho de Barreiras, que levanto todos os dias, durmo e levanto com a sensação a cada dia de dever cumprido e de que estou dando a minha contribuição para esta cidade. João Felipe, e o que vem por aí em seus projetos para 2018? 2018, com certeza, é um ano mais tranquilo, porque a gente já vem com essa vivência. Não é mais um novo do que foi se deparar e entrar no mandato agora, como foi agora em 2017. 2018 é um ano de eleições, né? Um ano que a gente precisa se posicionar também diante de todo esse cenário que esse país vive, que o nosso Estado vive. Eu venho com a mesma disposição que sempre tive, com a mesma garra, com a mesma força e coragem de enfrentar, de apresentar novos projetos. Pretendo estar mais perto da população. Eu gosto, isso me fortalece, estar com a população, conviver, lidar, escutar, chorar junto. Às vezes a gente chora também com as dificuldades que nós sabemos que não são poucas. E no que se trata do campo político, eu sou um soldado do meu partido, né? Então, eu não sei como vão se conduzir as coisas para o ano de 2018, mas estaremos sim participando do processo político, como sempre participamos, e construindo este mandato, que é um mandato legítimo, um mandato dado pela população dessa cidade, e tentando e buscando cumprir as nossas promessas. A minha maior preocupação hoje é honrar todas as promessas que nós fizemos neste período de campanha eleitoral, para que as pessoas se sintam, de fato, prestigiadas, assistidas e não se decepcionem com o nosso trabalho. É isso aí. Como você vê a atuação do governo do Estado aqui no Oeste Baiano? Olha, Fran, eu costumo dizer que a nossa região ela ainda está muito aquém do que nós merecemos, né? Principalmente se tratando da segurança pública, principalmente se tratando da geração de emprego e renda. Nós sabemos que existe hoje um distrito industrial, eu sempre bati naquela tecla da geração de emprego e renda. Nós temos um distrito industrial abandonado pelo governo do Estado. Eu penso que poderia existir um olhar diferenciado do governo do Estado para cá, para a nossa região, principalmente para a nossa cidade. Nós temos obras paradas e que nós temos cobrado. Eu, particularmente, estive com o governador Rui Costa, cobrando retomada das obras da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento, que já se retomou. Tem também o Parque da Juventude, a Praça da Juventude. Tem outras obras que precisam dessa atenção. Outra luta que eu tenho travado, eu já levantei essa bandeira, em relação aos nossos barreirenses que sofrem com câncer.
nós sabemos que é uma quantidade enorme de pessoas e que, infelizmente, a nossa cidade não tem este tratamento de oncologia, né? E é uma luta, uma bandeira que nós levantamos. Eu tenho feito um acompanhamento de perto de algumas famílias e eu penso que o Estado poderia dar essa atenção, e é uma bandeira que nós devemos levantar. E, com certeza, em ano de eleição, vamos escutar muito isso se tratando disso, mas nós precisamos que isso saia do papel. Tem a questão do nosso aeroporto, que precisa dessa atenção. Enfim, são várias situações, mas é reconhecer também que alguns avanços, né? A presença de figuras aqui da nossa região, lá no primeiro escalão do governo, a exemplo da ex-prefeita Jusmari, que hoje ocupa um cargo de secretária no governo do Estado, levando essas demandas. Então, a gente nos deixa com a ponta de esperança de que é possível, sim, dias melhores, uma atenção maior do governo do Estado com a nossa região. E sobre o prefeito Zito Barbosa, como é que você vê o mandato do Zito? Olha, eu sou vereador, hoje faço parte da base do prefeito Zito. Eu costumo dizer lá na Câmara que eu não sou advogado de defesa do prefeito Zito, até porque ele não precisa, mas faço parte de um projeto político que elegeu o prefeito Zito Barbosa, que o colocou nesta cadeira. Sou presidente de um partido que levou para a rua muitos militantes, muitas candidaturas para a Câmara de Vereadores, e hoje nós temos a presença de 2 cadeiras na Câmara de Vereadores. Então, assim, e nós fizemos parte desse projeto e fazemos parte do projeto que queremos a nossa cidade cada vez melhor. Nós não torcemos para que as coisas deem errado, como a gente tem visto acontecer, em alguns casos muito isolados, de que as coisas dando errado, o meu grupo político se sobressai. Não. Eu penso que o sofrimento que Barreiras enfrentou durante esses anos nos coloca na posição de torcermos e trabalharmos minutamente, eu nem falo mais diuturnamente, por minuto mesmo, para que a nossa cidade ela venha, de fato, entrar nos eixos e venha, de fato, se tornar a capital do Oeste, que esse é o nosso desejo, pela referência, por ser uma cidade polo aqui na nossa região. Então, eu vejo a gestão do prefeito Zito uma gestão muito corajosa, uma gestão que tem tomado algumas medidas que nenhum outro gestor teria coragem de tomar. Medidas muitas vezes impopulares, mas, porém, medidas necessárias para que a coisa possa andar. Infelizmente, as burocracias do serviço público, lidar com o dinheiro público não é a mesma coisa que administrar o que nós recebemos na nossa casa. Existem burocracias e que acaba atrapalhando. Hoje, quando você vê que lá o posto de saúde de tal bairro sofre com a cadeira do dentista quebrada, e você vê que a dificuldade é porque essa cadeira está quebrada, não pela ausência do profissional dentista, é porque a peça daquela cadeira ela só poderá ser comprada mediante uma licitação, e toda essa burocracia é inerente do serviço público. Isso, às vezes, nos deixa desanimado, mas, infelizmente, é uma situação que nós devemos enfrentar. Então, eu vejo a gestão do prefeito Zito uma gestão de coragem, de muita ousadia, de muita sorte também, porque nós vimos aí hoje um orçamento, Barreiras tem hoje condições, teve a sorte de receber um valor, os precatórios da educação, que hoje vai transformar a realidade da educação desse município, na construção de novas escolas, na reforma das escolas. Enfim, nós já sentimos e nós já respiramos morar em uma outra cidade, uma cidade melhor, que nós não temos mais vergonha de quando vocês que trabalham na comunicação vão lá fazer uma filmagem. A gente tinha vergonha porque a nossa cidade é aparentemente muito suja, muito abandonada. Hoje a gente já vê uma nova cidade. Enfim, as coisas elas estão começando a entrar no eixo. Não é fácil, existem as dificuldades, mas eu tenho muita fé de que vai melhorar. Existem algumas pastas que precisam melhorar, nós sabemos disso, mas que também sabemos que existe uma equipe comprometida em fazer este trabalho, em tornar diferente, em fazer diferente por esta cidade. Essa é a nossa esperança, e nós estamos lá para cobrar, para levar as nossas demandas, as demandas da juventude, as demandas das minorias, as demandas do transporte coletivo, enfim. Nós estamos cumprindo a nossa função de vereador, mas ajudando o prefeito a colocar a nossa cidade nos trilhos, que é esse o nosso desejo.
João Felipe, nosso programa está chegando ao fim. E qual a sua mensagem para os barreirenses que estão nos assistindo agora? Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade, dizer que eu sou um telespectador assíduo do Infor TV e agradeço de verdade, ainda mais com você. Eu que agradeço. É uma profissional que eu admiro muito. Enfim, dizer aos barreirenses que continuem participando do processo dessas discussões, do processo político da nossa cidade, dando a sua contribuição e que continuem carregados de muita fé, de muita esperança, de que nós, apesar das dificuldades, apesar das mentiras, apesar das acusações, que tudo isso, infelizmente, nós que estamos na vida pública, nós estamos expostos a essas situações. Apesar de tudo isso, basta acreditar de que nós queremos o melhor para esta cidade, entendeu? Então, assim, eu estou à disposição que vocês, além de seguir o Infor TV, sigam também as nossas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho, de que é aquilo que eu disse, eu sou ser humano, não estou isento de errar, mas também procuro acertar cada dia e tenho buscado acertar, tenho buscado estar perto da população para poder representar você que nos assiste, você que tem as suas reivindicações, enfim. Então, eu agradeço de coração essa oportunidade e digo aos barreirenses que hoje nós já vivemos em uma cidade melhor e queremos ainda mais, a cada dia, nos orgulhar muito mais desta cidade que merece, sim, ser valorizada, e do nosso povo que merecem ser assistidos em todas as suas necessidades. Então, o nosso trabalho continua, é nos bairros, é nas redes sociais, é nas ruas, escutando a população e é mostrando que o povo de Barreiras quer isso, atitude, quer, de fato, trabalho, quer, de fato, essa atenção que por muito tempo nos foi negado. Muito obrigado. João Felipe, obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Pessoal, obrigada por ter nos acompanhado e espero vocês no nosso próximo encontro.